você não lava a mão direito, você não... Era assim. Os judeus, nesse tempo, pensavam o seguinte: Deus é só nosso, não é mais de ninguém. Os goim, os gentios, eles chamavam de cães, de porcos. É assim que eles falavam. Nem todos, mas alguns. Então, eles tinham horror a esse tipo de pessoa. E quando viram Jesus andando no meio dos publicanos, das meretrizes, comendo nas festas, e o que mais chocou aqueles homens, foi assim: ele come e não lava as mãos. Estava aqui, ele come e não lava as mãos. Não tinha gripe suína naquela época, entendeu? Ele come e não lava as mãos. Eles estavam preocupados com isso, irmãos. Eles estavam preocupados, tinha tanta coisa para se preocupar, igual as pessoas hoje, elas estão preocupadas: você é calvinista ou você é arminiano? Você usa calça ou bermuda? Você tem o cabelo raspado? Gente, tem tanta coisa que vem antes, que é essencial. Nós estamos debatendo coisas que não tem nada, que não acrescentam nada, perdendo tempo. As pessoas estão morrendo lá fora, e as pessoas estão fechadas na sua religiosidade. E a religiosidade nos impede de enxergar Jesus, e de reconhecer quem Ele é. Porque Jesus disse para Israel: vós não conheceste o tempo da vossa visitação. Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ajuntar-vos como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas vós não quiseste, a vossa casa ficará desolada. Porque eles não reconheceram. João Batista, quando Jesus chegou no Jordão, João Batista apontou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois João Batista estava preso, ele chama os discípulos e fala assim: vai lá perguntar para ele se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Jesus podia esperar isso de qualquer pessoa, menos de João Batista, porque João Batista foi usado. João Batista era primo de Jesus, mas eles foram criados separados. Por quê? Quando começou a perseguição do rei Herodes, Jesus foi para o Egito, João Batista foi para a comunidade dos essênios. A história diz. João Batista, segundo diz a história, foi criado no meio dos essênios, e os essênios entendiam que eles não podiam ter prazer em coisa nenhuma. Ele estava vestido como João Batista? De terno, de pele de camelo. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Hoje estão provando que o gafanhoto tem mais de 80% de proteína. Quem quiser, tá? Mas então, está quase chegando a hora do almoço. O pessoal que gosta daquela marmitinha, até a turma fitness, né? Aquela marmitinha. Eu acho que daqui um dia eu vou chegar na academia, a turma vai abrir assim, vai estar lá assim: eu tenho 4 gafanhotos hoje, um filé de frango e um mel silvestre. Então, mais ou menos assim, né? E João Batista era esse cara. Lá em Jerusalém não tinha lugar para ele pregar. Ele estava lá pregando no deserto da Judéia, anunciando a palavra, as pessoas chegando: vem cá, sua víbora, vem cá, cobra cascavel, vem surucucu. Ele falava assim, não era assim? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Arrependei-vos. E as pessoas chegando e sendo batizadas ali por João Batista. Aí depois João Batista é preso, e ele vai lá e chama os discípulos: vai lá, pergunta a Jesus lá, pergunta se é ele mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Por que aconteceu isso? Ah, pastor, porque ele estava preso, né? As circunstâncias não eram favoráveis, ele quis negar. Não, querido, religiosidade. Espera aí, eu estou aqui preso, Jesus está andando nas festas, Jesus está no meio dos publicanos, Jesus está no meio dos pecadores. Será que é ele mesmo? Será que é ele? Aí foram lá perguntar a Jesus. Imagina aqueles discípulos que foram perguntar, que constrangimento. Chegar para Jesus e falar: Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi? João Batista mandou perguntar se é o senhor mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Ele falou assim: ah, é? Então tá bom. Diga a ele agora que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados. E sabe o que Jesus estava dizendo, querido? Não era assim: vai lá e diz o que vocês já viram, vai lá e diz a eles o que vocês estão vendo agora. Porque era na hora que Jesus falou, quem estava doente, ele foi curado na hora, porque ele foi lá testemunhar do poder de Deus. E aí João Batista morreu consolado. É ele mesmo, podem cortar, que é ele mesmo. Mas o que impediu por um momento João Batista
de ter convicção e certeza que Jesus era o Messias, era o Mashiach, porque ele foi criado de uma forma diferente. Então ele comparou o comportamento dele com o comportamento de Jesus. Isso é muito perigoso quando nós queremos medir o reino de Deus pela ótica da nossa realidade. Eu vou medir, vou comparar com a minha vida. Cuidado, isso é perigoso. É perigoso. É uma bênção quando a igreja, quando um grupo abre para outros pastores e outros pastores vão. Por quê? Você compartilha. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Compartilhando. Então um vem, soma em alguma coisa, o outro vem, soma, o outro vem, e o daqui vai, soma, o outro vai, e assim nós vamos ampliando o nosso entendimento. Porque eu falo com o meu pessoal lá, se vocês ficarem só aqui, se vocês não procurarem ler a palavra, vai em outro lugar, às vezes o pastor tem um evento que fala, vai lá na igreja, vocês vão se fechar. Se vocês ficarem só ouvindo o Gilvan pregar, vocês vão se fechar. Vocês têm que abrir. Vocês vão honrar a casa que vocês pertencem. Mas não tem um culto, não tem uma atividade, tem uma boa leitura. Às vezes pergunta o pastor, pastor, me indica um bom livro. Me indica alguma coisa que eu possa ouvir, que eu possa crescer. Um material de discipulado para nós continuarmos o nosso desenvolvimento. Bem, esse cidadão aqui, esse crente, esse fariseu, ele perguntou a Jesus, queria colocar Jesus à prova, ver se Jesus falava alguma bobice. Os mineiros que falam assim, bobice, né? Falava algum trem, né? Diz que todo mineiro tem um olho grande, porque tem um trem no olho. Hein, pastor? É verdade? Que todo mineiro tem um olho grande porque tem um trem no olho? Ah, meu Deus. Bem, e aí Jesus começa a falar. Aí Jesus fala da parábola o seguinte, fala, olha, tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó, 24 quilômetros em média, tá? Descendo de Jerusalém para Jericó, era descendo mesmo, Jerusalém é mais alto, e vieram ali uns salteadores, na minha versão, que é mais direta, tiraram a roupa do camarada e deram uma surra nele, roubaram tudo que ele tinha e largaram ele lá. Certo? Amém, estava ali. Vem primeiramente um sacerdote. Olhou assim, nem quis dar atenção. Falou, aí tem que ir parando, tem que ir comentando, não tem jeito. Ó, pastor, mas ele podia ter ajudado. Como é que é isso? Nem vou entrar na questão da lei. Nem vou entrar na questão da lei ainda. Olha só, passando. Merece estar aí, né? Vai saber o que ele fez, né? Vai saber o que ele fez. Isso aí é resultado das suas escolhas. Pode ser que tenha passado tudo isso na cabeça. É uma inferência, não está escrito literalmente no texto, mas é uma inferência fazendo uma comparação com a nossa conduta hoje. Você vê uma pessoa na rua, aí você fala assim, é a droga, né? E alguns têm uma igreja futurística. Existe a igreja futurística, ela só quer o céu, na terra ela não quer nada, só quer o céu, ela não quer evangelizar, ela não quer só, o Senhor volta Jesus, eu quero o céu, eu quero a glória, e ela não quer saber de nada, ela não quer testemunhar aqui de Jesus, ela não quer fazer a diferença, ela não quer nada, ela só quer o céu, só. Essa igreja, ela não tem relevância nenhuma na sociedade, ela vive para ela mesma. Ela não faz nenhum tipo de trabalho, ela não discipula, ela não vai na rua, ela não tem esse problema. Quero céu, 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 céu. E aí ela olha e fala assim, é profético. Entendeu? Essas coisas é tudo profético. É os sinais do fim, é profético. Aí ela senta e fala assim, fazer o quê? É profético. Sacerdote, era da linhagem de Arão. Moisés trouxe Deus aos homens pela lei, o conhecimento da lei de Deus. Arão, o sacerdócio levítico, tinha a função de levar o homem a Deus. Mas naquele tempo, o sacerdócio levítico não levava ninguém a Deus mais.
Não levava ninguém a Deus mais. Depois dele, vem o discípulo dele. O mestre ensinou. Você é imitador. Vem um levita. Passa direto. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Ele era um servo do templo. Tinha contato também direto com as coisas santas. Teria que viver em contato direto com Deus e com o próximo. Mas a lei impedia de um sacerdote, de um levita, colocar a mão em alguém ensanguentado, pois aquele homem agora se tornara imundo, e aquele que o tocasse também se tornaria imundo. Olha que coisa, irmãos. Então, eles descem também em direção a Jericó. O que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo aqui nessa parábola todo o propósito divino. Todo o propósito divino está nessa parábola. Dentro da simbologia bíblica, nós vamos enxergar a condição do homem. Qual a condição do ser humano desde a queda no Éden? O homem está descendo, o homem está se distanciando de Deus. Ele está em um processo de declínio, em um processo de distanciamento de Deus. E o que a religião fez? Nada, porque ela é impotente para salvar. Porque ela está na mesma direção. Ela também estava em direção a Jericó. Ela estava exatamente na mesma direção. O sacerdote não tinha nada, totalmente desprovido de qualquer elemento para a viagem. Não tinha provisão de pão, não tinha azeite, não tinha vinho, não tinha nada, despreparado. Na mesma direção, porque as religiões, elas vão na mesma direção. No ecumênis, lá em Jericó, no ecumenismo, elas têm uma mesma direção, elas estão descendo. A lei não podia e não pode salvar o homem. Ela só denuncia o pecado e a imoralidade do homem diante de uma referência moral de Deus. Porque o homem não tinha referência. Quando veio a lei, quando vieram os mandamentos, o homem agora tem uma referência, ele tem um parâmetro para ele comparar o comportamento, a moral, as motivações dele. Antes não se tinha isso, mas lá em Êxodo 20, o Senhor dá isso ao povo de Israel. Então ali está todo o propósito divino, a condição do homem descendo do lugar que Deus o havia colocado. Deus coloca o homem no Éden e dá ao homem o domínio de todas as coisas. Deus falava com o homem todos os dias, diz a palavra. Quem criou Adão, irmãos? Quem? Deus. Então Deus é o que de Adão? Pai. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque nós voltamos para o Éden através de Cristo. E aí o que aconteceu? Esse homem, Adão, o nosso primeiro, o nosso pai Adão, entregou nas mãos de Satanás o domínio. Perdeu o domínio das coisas, se tornou servo do pecado quando entrega, quando faz uma escolha e entrega nas mãos do inimigo o domínio de todas as coisas que Deus tinha entregado nas mãos dele. E nessa hora, a primeira coisa que acontece com Adão é o quê? Eu estou nu. O que aconteceu com esse homem? Eles fizeram o quê com as roupas dele? Roubaram, ele ficou nu, caído, à beira do caminho, porque a partir daquele momento, o homem ficou exposto diante de Deus. A santidade do homem foi tirada, que dava ao homem a condição de ver e de se relacionar com Deus. Observa, os irmãos, que depois da queda de Adão, a Bíblia nunca mais fala que Adão se relacionou com Deus. Nunca mais, não existe mais nenhuma citação. E eu nem sei o que Adão falou para Caim e Abel, porque os filhos eram diferentes um do outro. Eu nem sei se ele ensinou ou se ele disse assim que Deus foi injusto, porque a rebelião já havia sido semeada por Satanás no coração de Adão. E Adão entrega o domínio nas mãos de Satanás, quando ele escolhe
e atende o conselho da serpente, ao invés do conselho de Deus. Então ele é imediatamente despido, ele fica nu, ele fica exposto. Depois ele é tirado do Éden. O que acontece com esse homem? Todos os bens dele são roubados. Tudo que ele tem foi tirado. E o que nós temos, irmão? É isso aqui? Alguém vai levar isso aqui? Isso é tudo. Nós não servimos o templo nos serve. A estrutura nos serve e é muito importante. Mas nós não vamos levar nada. Então os bens que a Bíblia está se referindo dentro da simbologia bíblica é tudo aquilo que dava ao homem a condição de ser a imagem e semelhança moral de Deus. Ele perdeu. Aí Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, é tão maravilhoso, falou assim: mas vinha de viagem um bom samaritano. O fariseu deve ter ficado assim: como? Um bom samaritano. Vocês observem que no final ele fala assim, Jesus pergunta assim: quem é o próximo para você? Quem é o próximo dele? Aquele que usou de misericórdia com ele. Ele não cita samaritano, ele nem fala samaritano, porque para eles era assim, essa palavra era imunda para eles. Se o samaritano passasse por aqui, os judeus da Judéia ia fazer isso aqui, ó: eu não quero conviver com esse cara. Ele se misturou, porque quando a Assíria tomou o reino do norte, o governo da Assíria misturava, pegava os povos conquistados e misturava esses povos para destruir a nacionalidade, a língua e a adoração. Misturava, quebrava a identidade do povo. Então os judeus da Judéia, os que voltaram com Zorobabel, não queriam conviver com esses samaritanos, e ficava aquela discussão: onde se deve adorar? É em Jerusalém, é no Monte Gerizim? Como é que é? Aquela discussão toda da mulher samaritana. E eles ficavam debatendo: é aqui ou é ali? É aqui ou é lá? Qual é a igreja de Deus? O que é? O que não é? O que é de Deus? O que é a obra de Deus? O que não é? E Jesus falou: para com isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, ajoelha, adora, louva o Senhor. E para que essa meninice, quer adorar, adora em qualquer lugar, é na rua, no shopping, na faculdade, em qualquer lugar. Quem quer adorar, meu irmão, ninguém pode deter um adorador. Você não precisa de altar, você não precisa de nada, você só precisa de gratidão e louvor e adoração no seu coração. E tinha essas discussões todas. Aí Jesus, maravilha, beleza, então tá. O bom samaritano que ia de viagem, que não estava na mesma condição do sacerdote levita, que não estava descendo para Jericó, esse bom samaritano para e olha a condição desse necessitado. Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Odiado, desprezado, que eles não queriam, que eles olhavam para ele assim e falavam assim: ele fala diferente. Não é porque Jesus era pobre não, tá, irmãos? Ele se fez. Tem gente que gosta de ficar falando: não, Jesus era pobre. Jesus morava em Cafarnaum e a casa dele não era qualquer casa não, tá? Porque desceram aquele paralítico, foi na casa dele. Por isso que o dono não reclamou. Você ia deixar na sua casa, tirar o telhado todo para descer alguém? Mas eles estavam, ele falou assim, e Jesus estava em casa, não é na casa, em casa. E havia tantas pessoas que tiveram que descer o paralítico. 4 homens descendo o paralítico pelo telhado. E a sala dele era grande, que diz que tinha tanta gente. Tá? As pessoas pensam assim: não, o pastor, as pessoas, todo mundo tem que, assim, sabe? Porque no Brasil foi ensinado durante muito tempo que pobreza é virtude, é símbolo de espiritualidade. Pobreza é uma miséria, irmãos. Ninguém escolhe ser pobre não, às vezes não tem jeito. Nós temos que ajudar a tirar a pessoa da pobreza, para ter uma vida digna. Não estou falando de riqueza, prosperidade bíblica não tem nada a ver com riqueza de dinheiro só não, é muito mais do que isso. Vai lá em Israel para você ver se tem mendigo na rua. Não existe, não tem. O povo de Deus e a igreja também devia fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa. Lá em Atos 2,44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Mas no Brasil, por causa da influência romana, do cristianismo romano, se pregou que as pessoas deviam, eu sou bem pobrezinho, eu tenho... A palavra diz que haviam mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Pastor, mas Judas era o tesoureiro e roubou. Ué, a falha humana invalida aquilo que é de Deus? Não. Fulano casou e se separou, ninguém vai casar mais porque casamento agora não é de Deus, que alguém separou. Lógico que não. O homem não pode invalidar aquilo que é princípio, que é ordem de Deus. Nós vamos seguir aquilo que Deus orientou em tudo. E as pessoas pensavam que Jesus era isso. Jesus era um rabino, muito mais do que um rabino. Era o verbo encarnado. Jesus era poliglota. Jesus fala todas as línguas do mundo. Essa turma só apanhava de Jesus e queria tirar onda com Jesus. Eu conheço a lei. Rapaz, quando você nem nascia, eu já estava na glória, e os anjos me adorando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a turminha, eu não preciso, evangelho, a Bíblia, eu sou ateu, graças a Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. Você quer pegar um ateu? Pastor, não sei se eu vou conseguir pregar. Você quer pegar um ateu? Os jovens às vezes entram na faculdade. Passei na faculdade na UFES, entrei na faculdade, maravilha. Primeiro período, filosofia. O cara está morrendo. No segundo ele já está quase largando a igreja. Filosofia é uma bênção. Agora você tem que separar uma coisa da outra. Segundo período, não, essa massa amorfa de indivíduos atomizados, lançado no vácuo, e o cara começa a filosofar, começa a pirar, e começa a ficar doidão. Aí chega, pastor, isso aí não é bem assim, porque essas traduções, esses copistas, não sei o que, vai no YouTube, tiram meia coisa, guarda, e vem questionar. Fala, querido, pelo amor de Deus, questionar isso aqui, não tem condição, você vai tomar surra. Aí você pergunta ao ateu assim: como é seu relacionamento com seu pai? Porque um cara que muitas vezes não conseguiu ter um relacionamento com o pai, não conseguiu enxergar uma figura de autoridade provedora, que deveria transmitir segurança, muitas vezes ele não enxerga Deus. É psicologia. Aí, não, porque aí você pega ele ali e fala assim: vamos aceitar a paternidade de Deus em Cristo. Você vai ser restaurado, você tem um pai. Todos quantos, pois, creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. O céu, a eternidade é para os filhos, tá? É para os filhos. E a gente às vezes não sabe desfrutar a paternidade de Deus, fica vivendo de esmola e mendigando diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão maravilhoso, que tem tudo para nós. Ficamos, ai Deus, quem sabe, ai Deus, me ajuda Deus. Gente, pelo amor de Deus, nós temos o Paráclitos, que é o Espírito Santo, que foi chamado para estar junto, que está conosco. Nós podemos clamar: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. É para acordar, tá? Bem, vamos ler aqui um textinho, vamos andar um pouquinho na Bíblia, que a gente não andou ainda. João capítulo 3. Quando chegar a hora aí, pastor, só faz assim para mim, ó. João 3. João 3. Vamos ler aqui o 14. João 3, 14. Vamos ver esse bom samaritano. Quem é esse bom samaritano? João 3, 14. O samaritano era considerado maldito, era considerado imundo, era desprezado. Então, João 3,14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O Filho do Homem será levantado do madeiro. Agora vamos abrir Deuteronômio 21.
Deuteronômio 21, a partir do verso 22, diz assim, ó: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Olha só, os judeus executavam pessoas no madeiro? Sim ou não? Os judeus, sim ou não? Não. Principalmente nessa época aqui que Moisés estava escrevendo. Então isso aqui estava falando de quê? De Jesus. Já estava aqui. Já está aqui para toda a comunidade judaica ver que o Messias deles seria levantado do madeiro. Mas eles, ao interpretarem literalmente, é maldito. Então, se é maldito, não é de Deus. O samaritano é maldito, não é de Deus. Porque ele se misturou, porque ele quebrou a lei, porque ele deixou os princípios, enfim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir Números, também 21, Números 21, é a escola bíblica, nós vamos estudar um pouquinho a palavra. Acho que a partir do verso 6, salvo engano, essa questão de salvo engano é uma maravilha, né? Você sempre pode dizer isso e... Números 21, a partir do verso 4, vamos ler assim, a partir do verso 4 é melhor. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, porque ele diz que eles não passariam pelo caminho das nações. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa coisa, essa comida miserável. Sabe que comida miserável é essa? Maná. Olha só o que eles falaram. Detestamos essa comida miserável, esse arroz, esse ovo, misericórdia. Estou nessa prova, essa comida, eu queria comer um bife, um filé mignon, hein? Vamos lá. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Ó, serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um monte, de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha só. Sem eu entender as escrituras, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim: mas que coisa mística. Que troço mais sem pé, sem cabeça. Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto, colocá-la assim, o povo tinha que parar. Fui picado de cobra, parava assim e ficava olhando para a serpente. Que negócio de doido, a serpente não é símbolo. Cuidado, a simbologia bíblica às vezes não é exata, não é a mesma coisa não. Mas a serpente não fala do diabo. Mas Deus manda levantar uma serpente. Porque o que estava sobre o povo? A maldição, porque o povo tinha prevaricado contra o Senhor e contra o seu líder, Moisés. Então Deus fala assim: ó, vocês foram feridos de maldição, e um símbolo de maldição vai livrar vocês da maldição. Aí João vem e fala assim: ele se fez maldição por nós. Então Deus colocou uma maldição para nos livrar da maldição da lei, porque ele dizendo: todo aquele que olhar agora para a cruz, todo aquele que fixar os olhos para a cruz, será salvo de toda maldição. Se você entender a mensagem da cruz. Se você não entender a mensagem da cruz, acabou, não tem nada. Aí nós vamos abrir agora Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3. Vamos lá.
Versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, aonde? Deuteronômio 21. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebesses a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Cristo começou a obra, mas a obra não terminou. O Espírito Santo continua a obra. Cristo veio para tirar o homem daquela condição de caído, de despido, de excluído, porque o reino de Deus é um reino de inclusão, não um reino de acepção, mas é um reino de inclusão. Cristo toma esse homem, ele se coloca no lugar desse homem como o bom samaritano desprezado. Isaías 53 vai dizer o quê? O mais desprezado entre o homem, sem parecer, sem formosura, como uma raiz de terra seca. Não havia nada nele para que o desejássemos. Jesus pega esse homem que ninguém queria colocar a mão nele, mas a santidade de Jesus não podia ser interferida, não podia ser maculada pelo pecado do homem, porque ele é santo, santo e santo. Então ele podia se aproximar. O sacerdote era pecador, eu sou pecador, mas ele é santo, ele é Deus, ele é Senhor. Ele não teve pecado, ele se fez maldição, pecado por nós. E aí Jesus então pega esse homem, coloca no cavalo e leva esse homem para a hospedaria, para a estalagem. Estalagem é um lugar que ficava pessoas sozinhas. Era um quarto que se alugava, e só tinha um quarto ou tinha mais de um quarto? Certamente mais de um quarto. Vários quartos, ou áreas, ou espaços para as pessoas, para os viajantes dormirem. Então era um lugar onde as pessoas iriam conviver. A Bíblia diz que aquele que se isola peca. Você é restaurado por Jesus, você tem um encontro com Ele, você entrega a sua vida a Ele, você o reconhece como Senhor e Salvador e quer se excluir e quer viver a sua vida sozinho, sem comunhão com o corpo de Cristo. Não, Ele te coloca dentro da estalagem. Existe um lugar para nós sermos tratados, existe um lugar para a obra de Deus continuar, e esse lugar é a igreja do Senhor. Não é dentro de casa, na frente do computador. É na igreja, é convivendo, é se relacionando, decepcionando os outros, porque nós decepcionamos, e também agradando, abençoando. Por isso que Jesus disse, não briguem. Foi isso que Jesus disse, não briguem. Ele diz, perdoai-vos uns aos outros, porque ele sabia que nós íamos ter problema. Mas ele diz, perdoem, suportai-vos, porque isso é igreja. Quando eu exerço misericórdia, piedade, compaixão. Aqui não é um lugar de pessoas, nem aqui nem lá onde, pelo menos onde eu estou, não sei aqui, isso aqui é diferente, as pessoas são perfeitas, mas lá não é, não são. Começando pelo pastor, todo mundo tem problema. Tem um dia que você acorda meio aborrecido, tem um dia que você queria ficar dormindo, mas você tem que levantar. Tem um dia que você está com fome e o pessoal fala, queria falar com você, 11 horas da noite. Meu Deus, tá bom, fala aí. Estou morrendo de fome. A filha já está puxando a calça, vambora pai, vambora pai, vambora pai. A mulher já está com aquela cara, que mulher com fome, meu amigo, você tem que clamar. Mulher com fome, tem uns falando aí, fala Deus. Mulher com fome, não é brincadeira não, fica assim ó. Pois é. Mas é a estalagem, é a hospedaria. Jesus pegou aquele camarada e falou assim, tá aqui, vem cá hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Quem? Tem alguém aí? Espírito Santo. Espírito Santo, está aqui, eu fiz a obra. Eu tenho o vinho e o azeite que o sacerdote não tinha, que o levita não tinha. Eu tenho o vinho e o azeite, porque eu vou morrer na cruz e vou derramar meu sangue, e depois eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre a igreja, e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, eu já está aqui os elementos, já coloquei o vinho que é antisséptico, já coloquei o azeite que é curativo. Agora toa esse homem, e tem uma coisa, eu paguei o preço. Agora vamos ler, vamos lá, João 12, Evangelho de João, capítulo 12. Jesus começa, o Espírito Santo continua.
Esse é o propósito divino. João 12. Perdão. João 12, 32, ele vai falar ainda do sacrifício dele, que ele vai dizer assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Vamos João 14, só 2 versículos depois. Verso 15, João 14, verso 15. Que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu vos enviarei outro conselheiro, porque o primeiro foi quem? Jesus. Eu vos enviarei outro. Vocês não vão ficar órfãos. O reino de Deus não é um reino de orfandade. O império das trevas é um reino de orfandade, é um domínio de orfandade. O reino de Deus é um reino de adoção de filhos. Você é filho. Para de se comportar como enteado. Para de se comportar como escravo. Lembra? Mas pastor, na parábola do filho pródigo, ele pecou e falou assim: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Realmente você tem que ter esse entendimento, porque nós não merecemos. Mas quando eu vou com esse entendimento, ele me recebe como filho na presença dele. Ele me recebe como filho. Mas eu tenho que ter, eu não mereço. Mas ele me recebe como filho, porque ele não muda, ele é incorruptível. Agora, para encerrar, vamos ler. Colocou lá na hospedaria, acabou, ele falou: cuida dele. Então se é cuida dele, pastor, porque tinha mais coisas para ser acrescentada, né? Então não, eu já aceitei Jesus, irmão, está tudo certo. Eu não preciso agora ser ministrado, eu não preciso fazer discipulado, eu não preciso estudar, eu não preciso orar. Eu já aceitei Jesus, eu fiz aquela oração lá na frente da igreja. Eu uma vez, há muito tempo atrás, pastor, antes ainda de me converter, eu fui na igreja batista e tive assim, muita coisa naquele dia no culto, na igreja batista, que eles chamam de tradicional, não sei como é que é isso, mas enfim. E aquela coisa toda ali na frente, o teatro e papai, eu já estava se chorando, já não estava se aguentando de tanta emoção que eu estava. Não era conversão, mas o coração, que eu entendo mais conversão aqui do que aqui. Eu vejo tanta gente com conversão aqui e sai ali fora, mas a conversão aqui e aqui, aí é maravilha, entendeu? Mas só aqui, eu quero, sai ali fora, já quebra todos os princípios. É complicado, né? E eu, no ouvido daquilo, eu penso: quem quer aceitar Jesus? Eu falei: eu agora, eu quero. Aí o irmão que estava do meu lado: vamos, eu vou com você. Eu falei: vamos para onde? Lá para frente. Eu falei: não, mas eu estou aqui. Vou lá. Não, eu não vou lá para frente, não, você está doido que eu vou lá para frente? Não vou mesmo, vou ficar aqui. Saí de lá, ainda fiquei muitos anos longe do Senhor. Por quê? Alguém precisava se aproximar mais. O cara foi muito duro. Vamos lá. E depois foi embora. Quando eu não fui mais, ele ficou com raiva. Ficou decepcionado. Do lado assim: então tá bom. Ficou ali. Ninguém falou comigo. Ninguém me deu atenção. Falou assim: ei, você quer Jesus? Pode ficar aí mesmo. Você não quer ir lá não? Tudo bem. Só que tem uma coisa: você tem que ir para a hospedaria, meu filho. Você precisa de ajuda. Me dá seu telefone aqui que eu quero ligar para você depois. Vou marcar uma visitinha na sua casa. Qual é o seu nome? Né? O pastor está aqui com a palavra, ele dá um tiro. Pai! Alguém morre, aceita Jesus, morre para o mundo. Outro fica meio ferido, quer ir embora. Você tem que pegar, para dar mais uma ripada para ele cair logo. Ué, palavra. Você jogou a rede, aí o peixe está malhando, o pastor está pregando. O peixe está malhando, você não vai ajudar para pegar? Deixa ele embora, não era a hora não, é profético. Para com isso, hein?
Segura o peixe. Dá esse peixe aqui, você não vai embora não. Me dá seu telefone aqui, seu e-mail, irmão. Você só vai embora, fecha a porta aí que você só vai embora depois. Eu quero fazer uma visita para você, eu quero ter uma célula perto da sua casa, eu quero te acompanhar. Você vai adotar essa pessoa. Vai adotar essa pessoa. Daqui a pouco vocês não vão dar conta aqui mais não. Vai ter tanta gente aqui se convertendo, sendo abençoada. Vocês vão ter que ir para outro lugar. Sabe por quê? Porque é assim, ovelha gera ovelha. Entendeu? E isso é missão de todos. Não é missão só do pastor não. O pastor dá um tiro aqui. Pum! Aí está meio cambaleando. Tem uns que só escutam o barulho, não acertou nele. Aí ele quer correr e não quer voltar mais, porque ele ficou com medo. Agora o tete a tete não, é o tiro certeiro. O pastor deu o primeiro, ele cambaleou, você vai chegar arrematando. Cambaleou, você vem cá, eu vou morar por você aqui agora. Não, não quero não, obrigado, eu estou com pressa. Falei, não, só um minutinho, irmão. Aí você chama aquele irmão abençoado que ora 5 minutos, né? Que fecha o olho, daqui a pouco o cara já está, ai, qual é o seu nome? Gostei, né? Gente, hospedaria é assim, tem que ter alguém para tomar conta. É o Espírito Santo, mas tem gente lá para ajudar. Tem um varrendo, tem outro orando, tem outro fazendo alguma coisa, outro fechando a porta. Senão vai embora. Não vai ter jeito. Botou lá, falou, está aqui o dinheiro, e quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa extra, eu pago. Pode ter certeza que ele vai voltar. Pode ter certeza que ele vai voltar. Ele vai voltar. E o Espírito está preparando a igreja. Por isso que eu entendo a salvação processual. Não é só ato. Ela é processual. Jesus é o início. Tudo começa pelo Calvário. Tudo começa pelo Calvário. Ele é o mediador, ele é o caminho. Ele é o caminho, mas o destino, ele não fala que ele é o destino. Mas ele é o caminho, aquele que entrar pela porta. Agora é o Espírito, por isso que nós temos que se envolver, queridos. Nós temos que se envolver, mas eu não vou ficar servindo a homens. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Quem está servindo a homens? Você está fazendo alguma coisa motivada para servir a homens? Apesar que eu não gosto desse negócio de conversa de servir a homens, você sabe por quê? Porque na hora que você está doente, quem te visita? Um homem. Quem ora por você? Um homem. Quem te discipula? Quem te dá a mão? Ué. Agora você escolhe quem vai botar a mão na sua cabeça. Agora, se você escolheu, seja coerente. É igual a pessoa casou, namorou, casou. Passou 2 anos, não quero mais não. Mas foi você que escolheu. Mas não foi você que fez a escolha. Quem te obrigou? Não, ninguém. Mas ela mudou. Mas mudou o quê? O que ela mudou? Ela mudou. Mudou aqui, mudou ali. Eu falei, você não mudou não. Você é o mesmo. Gente, tem coisa que não dá. É muita hipocrisia, a gente tem que combater. Bem, agora nós vamos encerrar mesmo. Vamos abrir Atos 2. Esse povo aqui é tão abençoado que a gente gosta de ficar assim conversando, né? Depois o pastor deleta o vídeo, pronto. Bem, vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, aqui os pentecostais, né? Gostam, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em vários lugares. É isso que está escrito? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em vários lugares. Não. No mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque era uma ordem de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de todo o poder. E outra coisa também, queridos. O que você está vivendo hoje, não adianta você querer estar no meio de pessoas que não estão vivendo o que você está vivendo. Não adianta querer chegar lá para a pessoa e falar assim, olha, Deus falou comigo, olha, eu me quebrantei, o Espírito falou, o fogo desceu na igreja. E o cara, que negócio é esse? E tinha um anjo de Deus. E você está louco, cara? Cadê o telefone do Adalto? Ué, língua estranha, o que você está falando? É grego? É o quê? Javanês? É o quê? Que negócio é esse? Você está falando de Bíblia, de apanhar de um lado e dar a outra face. Você está falando de ter amor, piedade com uma pessoa que está lá fora, que te fez mal, às vezes te roubou, te furtou. Que negócio é esse? Você está louco? Você perdeu o juízo. Aí você tem que se juntar com outros loucos por Jesus como você. Aí você vai falar, o culto hoje foi maravilhoso. O outro já está assim, já estou me arrepiando só de você falar. Já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aí tem aquele crente que falta culto direto. Igual Tomé, Jesus assoprou o Espírito Santo e o povo cheio do Espírito ali, chega Tomé depois. Aí falei, o Senhor esteve aqui. É mesmo?
Fogo desceu, o culto foi maravilhoso. Quem pregou? Foi Jesus que esteve aqui. Mas quem pregou? Quem ministrou louvor? Então, não, se eu não botar o dedo na mão dele, se eu não botar a mão do lado dele, não participa de culto, irmão. Aonde Tomé estava? O que Tomé estava fazendo mais importante do que estar com eles? Lá em João, está dizendo, lá no finalzinho. Não é assim? Bem, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí diz o seguinte: olha a ordem das coisas, reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma orientação do Senhor. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Então, reunidos no mesmo lugar, a comunhão do corpo de Cristo, a comunidade dos crentes reunida, ouviram um som. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, na dinâmica do reino do Espírito primeiro ouve, para depois ver. Tem gente que quer ver, para depois ouvir. Então você está reunido em obediência, na comunhão, você começa a ouvir. Aí depois diz assim, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Depois o que fizeram? Viram línguas como que repartidas de fogo. Você quer ver o milagre? Você quer ver a ação sobrenatural de Deus? Primeiro você precisa ouvir. Tudo começa com o ouvir dos meus ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ali então houve o derramamento do Espírito Santo, e a obra e a dispensação do Espírito Santo começou. E a eclesia de Jesus foi estabelecida. E começou o mover do Espírito Santo sobre a terra. Você quer o mover do Espírito Santo, você tem que passar pela cruz. Você só passou pela cruz e não quer o mover do Espírito Santo. Você precisa entender que Jesus começou, mas é o Espírito que vai terminar. Então eu preciso ouvir e me submeter ao som produzido. Que som do céu é produzido? É o som que vem pela palavra de Deus, que gera em nós fé. E a fé nos impulsiona, a fé nos encoraja, a fé nos faz ver aquilo que com os nossos olhos carnais nós não podemos ver, e nós começamos a ver, e a unidade do corpo de Cristo, ela é consolidada quando nós estamos na união do Espírito, na unidade do Espírito Santo. No início das civilizações, Nimrod lidera um grupo de homens na terra de Siná para levantar uma torre. Quando ele levanta a torre com a motivação errada de coração, o esforço do homem querendo alcançar os céus de baixo para cima, Deus abomina aquela construção, fere as línguas e ninguém se entende. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado e falam várias línguas e todos entendem, cada um na sua própria língua, e ali a igreja do Senhor é unida, e ali existe a unidade do Espírito. O Espírito Santo une, o Espírito Santo não separa. Jesus começou e o Espírito Santo vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai voltar para tomar das mãos do Deus Espírito Santo a sua noiva imaculada, a sua noiva amada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus, né? Só vai encerrar, eu encerro. Pode encerrar? Vamos ficar de pé? Bem, aqui está tranquilo, lá na minha igreja é quente.